É um tema suficientemente vasto, mas também extremamente, eu diria que desafiante. Quando se fala em desafios, o componente de risco é sempre elevada, não é? E eu vou tentar minimizar o risco, não deixando de aceitar o desafio. E quando nós falamos da crise, dá a sensação que estamos a falar de várias coisas. Eu não quero minimizar o efeito que os últimos anos têm reproduzido no nosso bem-estar, na nossa forma de vida, na forma como as instituições e as organizações têm, de certa forma, sofrido e outras que se têm adaptado também, mas julgo que há um aspecto que eu julgo que é muito importante, que é perguntar qual crise. Este qual crise não é enfático, é dizer, como se não houvesse crise nenhuma. Não. O problema é saber, ou melhor, se quiséssemos formular melhor a pergunta, era saber qual das crises é que nós queremos analisar. Aquilo que eu defendo é que a atual crise conjuntural é apenas uma expressão mais ou menos violenta de uma crise mais profunda, mais de caráter estrutural. E é nessa perspectiva que eu gostaria de colocar o problema da relação que isto tem, em primeiro lugar, com a educação e da relação que esta crise estrutural tem com o funcionamento das instituições e, acima de tudo, com o termo que me foi sugerido, que é transformação social. Um dos aspectos que eu julgo que é importante também destacar aqui é que em educação criou-se um bocado a ideia de que toda a despesa é investimento. E eu, obviamente, estou claramente ao lado disso. Ou seja, nem toda a despesa é investimento. Ou seja, nem toda a despesa é virtuosa. Aquilo que eu tento centrar é precisamente em 3 eixos. O primeiro, aquilo que eu designei que é a reforma da rede do ensino básico e secundário. E só vou falar do ensino básico e secundário porque eu acho que o ensino superior não teve reforma nenhuma. E julgo que este reordenamento da rede do primeiro ciclo pode sustentar processos de aprendizagem ao longo dos chamados 12 anos de escolaridade que possam ser mais qualificados. Em segundo lugar, é óbvio para mim que mais importante que as políticas, que são importantes, mas mais importantes que as políticas é que nós temos hoje pais mais escolarizados. Isso é muito importante. E não tenho dificuldade em reconhecer, embora não consiga provar, que eventualmente temos professores mais qualificados também. Eu continuo a dizer que as políticas dos agrupamentos, tendo alguns inconvenientes, têm mais vantagens do que inconvenientes. E essas vantagens são precisamente não só de poder poupar algum dinheiro, porque toda a gente fala dos agrupamentos como seja um fator de poupar dinheiro. Eu acho que o poupar dinheiro é uma consequência do agrupamento, mas não é a lógica do agrupamento. A lógica dos agrupamentos, toda a concepção relativamente ao problema dos agrupamentos, se fez visando o problema da verticalização pedagógica. Foi essa a minha intenção quando acelerei esse processo. E, em terceiro lugar, julgo que o grande ganho será o ganho na qualidade das aprendizagens. Eu tenho defendido a tese que o que estamos a assistir neste momento é um processo de desnacionalização do conhecimento escolar, em contraste com aquilo que foi os pilares fundamentais do que nós podemos designar de Estado educador e que se estrutura praticamente desde finais do século XIX até à atualidade. E isso acho que é mau. Ou seja, a partir da altura em que nós continuamos a utilizar o currículo como forma de imposição, em alguns casos até ideológica, de um determinado tipo de conhecimento escolar, não está no conhecimento, está na forma como ele é imposto. Igualzinho àquilo que era há 20 ou 30 anos atrás. Ou seja, o mecanismo centralizado de imposição coerciva do currículo continua a funcionar. Nós não estamos a preparar para uma potencial sociedade do futuro. Estamos a preparar para uma sociedade que já foi. Isto não quer dizer que nós não precisemos de continuar a preparar alunos para a integração no mercado de trabalho,
conferir-lhes competências profissionais e conhecimentos que são indispensáveis, mas não chega. Fala-se muito da autonomia. Eu não sou um grande defensor da autonomia. Eu sou defensor do princípio da descentralização. Se isso confere autonomia às escolas, isso é outra coisa. Mas o princípio é o processo, não é o fim. Com as elevadas taxas de desemprego e com a desvalorização das remunerações, a minha preocupação é que o investimento em educação não seja tão atrativo quanto o era. E isso pode ter implicações profundas ao nível da estrutura, que é o de não vale a pena estudar mais, porque nem por isso eu vou ganhar mais. Nem por isso eu vou adquirir um estatuto social superior. E isso é um travão à mobilidade, nomeadamente mobilidade social, e, claramente, uma desvalorização social da instituição escolar. Esse é o meu principal receio. Vamos ver, esperemos que os tempos futuros não nos confirmem este receio, mas esse é o grande desafio que nós temos pela frente, é não deixar que a educação seja um produto, entre aspas, dispensável ou pouco valorizado. Muito obrigado pela vossa atenção. E esta questão da educação como direito social, obviamente, que nos vai trazer num outro ponto, que não é necessariamente aquele de falar apenas da educação como direito. E aí, obviamente, que eu não quero deixar de ir buscar aquele que eu considero que é já clássico, claro, já com muitos anos atrás, mas que continua a ser um fundador, um lançar de fundamentos, ou do fundacional, e em que exatamente ele coloca a educação como direito social. Não como direito civil, não como direito político, mas como direito social. E como direito social, porque ele implica, obviamente, um pacto, implica um contrato, implica um consenso daquilo que é em torno das questões da igualdade. E, naturalmente, que também implica, não é naturalmente, mas implica, certamente, uma redistribuição e, portanto, um consenso sobre isso. E, portanto, penso que o Marshall continua a movimentar-me. Penso que é, de facto, um orientador para a nossa profissão, para o nosso envolvimento profissional, também nas atividades de investigação. Eu gostava de lembrar o Brian Turner, porque ele faz uma avaliação, obviamente, do Marshall, recentemente, 2013, há vários artigos que têm, de vez em quando, renascido e relembrado a contribuição do Marshall. Há um projeto que, se calhar já me ouviram falar, das narrativas biográficas de jovens, portanto, isto teve mesmo o objetivo de ouvir vozes de jovens que tinham deixado a escola obrigatória, na altura, até aos 9 anos, isto estamos a falar de 2006, 2007, 2008, e que abandonaram a escola. Foi um projeto financiado pela FCT e também pela Gulbenkian. Quanto ao abandono escolar, isso foi talvez das coisas que me impressionou um bocadinho, porque o abandono escolar já não existia para muitas pessoas autarcas, para muitas pessoas das autarquias, o abandono escolar não existia. Quanto aos cursos profissionais, também aquela visão um bocadinho mais genérica, não é? De que os cursos profissionais são muito bons são apropriados para quem tem já repetências. A escolarização, que é uma expectativa muito forte da realização do ensino secundário, como sabemos temos taxas relativamente baixas, mas que esta é uma meta importante e que de qualquer maneira este grupo dos 18 aos 24, não é? Tem que estar na nossa atenção, na medida em que nas classes médias também temos muita atenção em relação ao grupo dos 18 aos 24. Pretendo interrogar-me convosco acerca do esvaziamento cultural da educação escolar. Há alguns apontamentos sobre a gênese do isomorfismo e da sua naturalização. Começo pelo método de ensino simultâneo de La Salle, a que todos continuamos ancorados. Os 5 pontos que caracterizavam esse padrão cultural e que continuam a caracterizar: o mesmo livro para todos e quadros morais de leitura, isto é, material unificado. 2, um horário de trabalho escolar bem calculado para evitar tempos mortos e ociosidade. Tratava-se dos pobres.
e só os pobres é que são ociosos, na mentalidade de alguns. 3, o controle do espaço. Pela primeira vez, se conquistava um local fechado e lugares fixados para cada aluno. 4, vigilâncias organizadas. As deslocações, a postura e a conduta do aluno são codificadas. 5, o saber adquirido é controlado, transita-se de um nível para outro após um exame. Esse longo processo de injúria que Bourdieu chamou a indiferença à diferença. Sobre os manuais, quero-vos lembrar que numa investigação recente nos Estados Unidos se chegou à conclusão que 93% do tempo de trabalho nas salas de aula é a partir ou com os manuais escolares. Como poderemos romper com a reiteração que se repercute da escolarização dos alunos até à formação dos docentes, como forma de naturalização dessa gramática escolar hegemónica, produtora de tanta insignificância cultural.